Muito bem, gurizada. Eu vou explicar para vocês agora como é que se constrói o gráfico da função do segundo grau quando o delta é negativo. Isso significa dizer o seguinte, quer ver? Se o delta é negativo, não existe raízes, né? não existe os zeros da função, considerando o conjunto dos números reais. Portanto, o gráfico da função, do segundo grau, não vai interceptar nas duas raízes, x1 e x2, enfim, certo? E aí, afinal de contas, de que maneira a gente constrói esse gráfico quando acontece esse tipo de situação? Então, eu vou fazer aqui para vocês, trouxe dois exemplos. O exemplo A, x ao quadrado menos 2x mais 7. E o exemplo B, menos x ao quadrado mais 4x menos 5. E vou construir o gráfico dessas duas situações, tá? As duas situações, o delta vai dar negativo. Lembrando que eu estou construindo esses gráficos utilizando o conceito de zero de função, zero da função, ou zeros da função, enfim, com a equação resolutiva do segundo grau, a famosa fórmula de Bhaskara. Bom, então vamos nessa, então. Deixa eu pegar aqui uma cor, para a gente fazer a resolução da letra A e construir, então, esse gráfico quando o delta é negativo. Então, deixa eu botar aqui. Vou escrever aqui, resolução. Aí. Letra A. Então, a função da letra A, do segundo grau, f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 7. Então, deixa eu já identificar os coeficientes A, B e C. Neste caso aqui, o coeficiente A, ele é igual a 1. E aí, cabe uma observação aqui, ó. Se o coeficiente A é igual a 1, portanto, o A é positivo, maior que zero, logo, a concavidade da parábola, a concavidade da parábola é para cima, certo? Para cima. Muito bem. Então, essa é uma observação bem importante. Vamos ali, eu vou começar utilizando, vou calcular o delta, lembrando que eu estou utilizando a equação resolutiva do segundo grau em duas partes. Se vocês quiserem fazer com a forma inteira, sem problemas. Né? Vou fazer aqui porque fica melhor para identificar o delta de uma maneira mais precisa, digamos assim. Então, vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica 7. O delta vai ser igual a 4, menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes 7, menos 28. E com isso, nós teremos, então, o delta negativo, menos 24. E com isso não tem raiz, não tem x1, não tem x2, que são os zeros da função. Mas o gráfico, dá para construir o gráfico. Eu vou, então, deixa eu colocar para baixo aqui essa partezinha, que é um esboço que eu trouxe. E aí, eu vou calcular os vértices, certo? X vértice e Y vértice. Então, calculando os vértices,
Calculando os vértices. Calculando os vértices. Fica o seguinte. Calculando os vértices. A fórmula do x vértice é menos b sobre 2a. Então, fica o seguinte, o x vértice. X vai ser igual a menos b, vai ficar menos o menos 2 dividido por 2a, 2 vezes 1. X vértice vai ser igual a menos o menos 2, vai dar 2, dividido por 2, então x vértice é 1. Calculando agora o y vértice, menos o delta, dividido por 4a. Lembrando que o delta é menos 24, então o y vértice vai ser menos o menos 24 dividido por 4 vezes o a, que é 1. O y vértice menos o menos 24 vai dar 24 positivo dividido por 4, logo o y vértice vai dar 6. E lembrando também, como eu já expliquei nas aulas anteriores, que o c, o coeficiente c, que é o valor independente, termo independente, ele vale 7, e esse cara aqui corta no eixo y. O y-intercepto. Então, ó, corta no eixo y. Ok, então já temos elementos suficientes para construir esse gráfico. Não temos as raízes, porque o delta deu negativo, né, considerando os números reais, mas nós temos o x vértice, que é 1, e o y vértice, que é 6, e temos também o coeficiente c, que é o termo dependente, que corta no eixo y. Então, bora lá. Ó. Lembrando que o coeficiente a é 1, logo ele é um positivo, e quando o a é positivo, a concavidade da parábola é para cima. Quando o a é negativo, a concavidade da parábola é para baixo, que é o próximo exemplo que eu vou trazer para vocês depois. Então, eu já peguei aqui, ó, para ficar uma construção mais adequada, eu fiz ali no GeoGebra, porque daí para eu traçar essa parábola assim com uma perfeição melhor, fica meio complicado. Então, olha só aqui, ó, nesse ponto aqui de intersecção no eixo y, aqui então nós temos o 7, que é o coeficiente c. Esse 6 aqui, deixa eu botar aqui, ó, esse aqui é o número 6, esse 6 aqui é o y vértice, certo? Então, um ponto bem aqui, ó, no meio da parábola. E o y vértice 6 faz par ordenado com o x vértice, que é 1. Então, o 1, deixa eu colocar aqui para baixo, mais ou menos uma linha adequada, reta. Então, o x vértice faz um par ordenado com o y vértice. E aqui, no caso, seria o 1. O x vértice. E com isso, ó, aqui está a abertura da parábola para cima, como nós já tínhamos visto no início, né? Porque o a é igual a 1, então o a é positivo, a abertura da parábola para cima. E esse gráfico aqui, ele é o gráfico da função do segundo grau igual a x ao quadrado menos 2x mais 7. Perfeito. Certinho, então, gurizada. Eu já retorno já com o exemplo número 2, ou enfim, a letra B
Certinho?